Bom dia, jovens do Crisma, bom dia, famílias. Que a paz de Jesus esteja presente nos vossos lares e que prevaleça sempre o amor, o diálogo, a compreensão, principalmente dentro da nossa casa, com nossos amigos, com todos os familiares. Então, mais uma catequese online, né? Eu não sou catequista, eu sou assessora da infância e adolescência missionária e venho hoje fazer um videozinho para vocês, tá? O que a gente vai falar hoje? Fé cristã e meio ambiente. O que é isso? Né? Será que cuidar do meio ambiente é um compromisso nosso? Cuidar da criação é um compromisso nosso? Sim, é um compromisso ao ministério, à missão que Deus nos deixou, para cuidar de toda a criação. Porque Deus fez tudo tão belo para poder assistir, nos dar o ar que respiramos, nos dar a água, nos dar tudo o que necessitamos para o nosso bem viver. Isso é o que o documento Laudato Si nos fala, documento do Papa Francisco. O nosso Papa Francisco tem muitos documentos que nos instrui, que nos dá muito conhecimento, muito aprendizado para a nossa vida. E nesse documento Laudato Si, o Papa vem nos alertar e nos pedir para que cuidamos do meio ambiente, cuidamos da casa comum, para o bem de todos. Eu não vou me alongar muito falando com vocês, porque a gente vai colocar em seguida um vídeo, que vai acompanhar esse vídeo sobre o Laudato Si. Vai ter algumas pessoas que vão estar falando com vocês e vai estar explicando tudo certinho o que pede esse documento e que possamos colocar em prática na nossa vida. No bloco anterior, lançamos um olhar sobre os grandes problemas de nosso planeta. No segundo capítulo da Laudato Si, o Papa Francisco expressa a grande importância do olhar da fé com a convicção de que a ciência e a religião podem entrar num diálogo intenso e frutoso para ambas. Diz o Papa: é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, em que cada criatura tem um valor e um significado. A criação de Deus é um exercício da sua generosidade para com o universo. Nós devemos admirar, reverenciar e principalmente cuidar da natureza. Nós, homens e mulheres, criados no sexto dia, à imagem e semelhança do Criador, temos uma enorme responsabilidade. Devemos cuidar da natureza, devemos garantir que nossos filhos e filhas, e netos e netas, e todas as próximas gerações possam viver num mundo que foi administrado com responsabilidade, com reverência e com amor. Shalom. Todas as religiões estão convocadas para assumir em conjunto essa tarefa, que é cuidar da casa comum. E mesmo os sem religião estão convidados a isso, né? É uma tarefa que nos diz respeito a todos, porque é a nossa casa. Se a casa desmorona, nós desmoronamos juntos. Daí emerge toda uma nova concepção da teologia, do discurso da fé, do diálogo interreligioso, do diálogo com a secularidade, sempre levando em conta
as necessidades do planeta, da nossa casa comum. Precisamos de fazer a nossa parte para mantermos o quê? Esta natureza como Deus quis, para que beneficie todo mundo e não seja em benefício de uma classe e outra classe fica sem benefício desta natureza. Então, eu quero agradecer a iniciativa que o Papa teve, trazer a ideia de cada religião para que eles possam abordar este tema. Afinal de contas, este tema é de interesse comum. Não é de uma religião para outra religião, mas sim interessa toda a humanidade. Então, muito obrigado pelo convite que me foi formulado para fazer parte desta encíclica. Espero que tenha ajudado para que as pessoas possam conhecer da parte da minha religião. E até a próxima. Assalamu alaikum. A luz da fé transparece na sabedoria das narrações bíblicas, várias delas citadas pelo Papa Francisco. Os textos das Sagradas Escrituras apontam para uma espiritualidade da interdependência. Essa espiritualidade da interdependência nos coloca desafios importantes. Desafios, por exemplo, como resgatar a dimensão do descanso. A relação do descanso, ela faz parte da sabedoria do próprio Deus. No livro de Levítico, tem várias passagens bíblicas que estão muito bem citadas nessa encíclica, de que era necessário que a terra também tivesse o seu tempo de descanso, porque a terra precisa se recuperar. Isso aponta para uma nova perspectiva de desenvolvimento. Não é um desenvolvimento que vai sugando da terra, simplesmente para atender à ganância humana por mais lucro. Então, nós não podemos estabelecer essa relação de exploração. A nossa relação deve ser de cultivo e de cuidado. E isso significa que a nossa relação precisa ser de resguardar, de guardar o que Deus criou. A nossa espiritualidade não pode colocar no centro o ser humano, mas o centro da nossa espiritualidade é o próprio Deus. Porque se nós fizéssemos ao contrário, nós acabaríamos por adorar outros poderes do mundo. Ou então, nós nos colocaríamos no lugar de Deus, chegando à pretensão de espezinhar sem limites a realidade criada por Ele. E a melhor maneira de colocar o ser humano no seu lugar e acabar com a sua pretensão de dominar o absoluto da Terra é voltar para a figura de um Deus criador e único dono do mundo. Todos nós sabemos, pela doutrina social da Igreja, e o Papa Francisco recorda, que há o direito à propriedade particular, mas esse direito, essa propriedade, tem que ter função social. E quando carece dessa função social, há o desequilíbrio, há injustiça, há multidões sem escola, sem hospital, sem tanta coisa, quando outros desfrutam de todos os bens que destinou Deus para toda a humanidade. E quanto nos conforta termos o olhar de Jesus. O Filho de Deus assume toda a natureza, toda a condição humana. E esse Deus de bondade, esse Deus de ternura que se faz carne, ele foi andarilho pela verde Galileia. Ele chega a comparar a ele mesmo com a videira. Eu sou o tronco da videira, vocês são os ramos. Quantas vezes fala de sementes, fala de crianças. Ele chama a nossa atenção para os pássaros do céu, para a água do lago. Quanto é importante que sigamos o exemplo de Jesus no seu encantamento, na sua poesia para com a casa comum que é o planeta Terra. Viva o Deus uno e trino em nossos corações
e no coração da casa comum, o planeta Terra, que Deus Criador colocou em nossas mãos para que dele cuidemos com toda a ternura.